O amor divino. O Novo Testamento da Bíblia Cristã, em João, capítulo 3, parágrafo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em Deuteronômio, como também em outros livros bíblicos, podemos ver que o mesmo Deus seleciona apenas um povo para amá-los, em detrimento de todos os outros. Onde está isso? Isso é muito fácil de ser encontrado. Você pode ver aqui Deuteronômio 7, né? Capítulo 7, parágrafo 6. Podem, se não acreditar em mim, ou achar que aqui é mentira, ou está falso, ou está errado, peguem a Bíblia de vocês aí e vão me acompanhando aqui, tá bom? Deuteronômio, capítulo 7, parágrafo 6, diz: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Então, já quebrou as pernas do escritor João e já quebrou as pernas dos defensores do amor incondicional javeniano, eu não sei como é que chamaria, do Deus Javé, o Deus da Bíblia, né? Deuteronômios também, capítulo 14, parágrafo 2, diz: Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para que lhe seres o seu próprio povo. Isso aqui, pessoal, serve também como argumento contra essas pessoas que vêm pregar na sua porta ou dentro do ônibus te encher o saco com mentiras, com palavras de consolo que você não vê base na realidade, que você não vê a concretização de tais promessas, de tais palavras de consolo. Então, isso aqui pode ser usado por você como um argumento contra essas pessoas que certamente não vão ter o que contra-argumentar. Também você pode ver Números, capítulo 35, parágrafo 34, que diz: Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Ele não diz que habita no meio dos brasileiros, nem diz que escolheu os brasileiros como o seu povo em detrimento de todos os outros. Nem diz também que amou todas as pessoas da terra e que as escolheu. Não. Ele diz que amou e escolheu o povo de Israel, porque é no meio deste povo que ele habita. É o que eu acabei de ler. E diz, né, a esse povo. Quem diz? O Deus Javé. Deuteronômio, capítulo 20, parágrafo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, está contigo. Está vendo? Quando veres outros povos, os teus inimigos, não temas, porque o Senhor está contigo, ou seja, o Senhor não está com os outros povos. Vocês aqui que estão me assistindo fazem parte dos outros povos, não do povo de Israel. E ainda tem outra questão. Isso aqui é dentro da mitologia, porque na realidade, nem o povo de Israel está protegido por Deus nenhum. Na realidade, o povo sofre as mesmas mazelas que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. O mesmo Deus prepara uma vingança contra os amalequitas sem nenhuma justificativa. Você
já deve ter visto argumentos de alguns religiosos, apologetas, dizendo que houve uma justificativa para o massacre aos amalequitas, né, ordenado pelo Deus Javé. Que massacre é esse? Está em 1 Samuel, no capítulo 15, parágrafo 3, que diz assim: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Anteriormente, ele diz: Lembrei-me do que te fez Amaleque no deserto quando descia do Egito. Então, o que é isso? O tal motivo, entre aspas, para tamanha maldade e perversidade que eu acabei de ler aqui, está em Êxodo 17, que seria uma batalha que tiveram no deserto enquanto os hebreus vinham do Egito, onde o mesmo Deus esteve ajudando Israel e os mesmos venceram a batalha. Podem verificar para mim. Livro do Êxodo, capítulo 17. Vocês vão ver uma parte onde diz que Josué, junto com seus soldados, batalharam contra os amalequitas e os venceram. Algumas traduções até diz que eles os aniquilaram. Né? Aniquilaram é acabar com eles, realmente, extingui-los. E lá diz que quando Moisés erguia as mãos, o povo vencia. Quando Moisés baixava as mãos, o povo perdia. Só que Arão e o outro lá que eu não estou lembrado o nome, seguraram a mão de Moisés erguida. E então eles venceram os amalequitas. Então, que tipo de vingança é essa? Como você vai se vingar de alguém que você já os derrotou, que você já os venceu? O Javé, né, que é o Deus bíblico, ele também prepara uma vingança a povos que, segundo a própria Bíblia, são os netos e filhos de Ló. Quantas pessoas são, já que são netos e filhos? Bom, eles são descendentes, né, dos netos e filhos, que o neto é o mesmo filho e o filho é o mesmo neto. Como isso? Bom, o Ló, como algumas pessoas já sabem, o Ló ele teve 2 filhos com as suas próprias filhas. Deus estava vendo Ló e as filhas mantendo relação. Como podemos ver em Gênesis capítulo 19, nos parágrafos 36, 37 e 38, que resultaria em gravidez, que daria início a uma nação que seria inimiga dos israelitas. Mas o Deus, né, o Javé, Jeová, ele preferiu não intervir para futuramente arquitetar uma vingança contra eles. Como é a vida de um ser desse, pessoal? Me diga, um ser que conhece tudo, observa tudo, mas resolve não intervir quando as coisas estão acontecendo para depois ele se vingar e de forma bem desproporcional e de forma injusta, porque a vingança dele é no filho para punir o pai, ou no neto para punir o avô. Você vê alguma lógica nisso? Você pode ver o texto que eu citei no capítulo 19 de Gênesis, que diz: E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. Claro, quando ele fala até os dias de hoje, está se referindo a um tempo cronológico dentro da história bíblica. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Claro, novamente, é o tempo cronológico bíblico. E também fazendo
uma referência de que aquilo aconteceu no passado. E ele está se referindo a algo que aconteceu há muito tempo. É tipo como se hoje tivesse aqui uma certa nação e você cria uma história para dar início àquela nação. Isso aqui tudo é construção teológica. Lógico que isso aqui não aconteceu de verdade. Mas isso aqui relata uma cultura de um povo, costume de um povo, através de uma construção teológica. E quando os testemunhos de Jeová, por exemplo, batem na sua porta, ou um cristão, né, vem te empurrar lorotas bíblicas, mensagens de conforto, de consolo, essas coisas, eles estão levando em consideração que isso aqui é real, né? Que isso aqui é verdade, que realmente existiu esse Deus e toda essa baboseira toda aqui. Então eu estou falando isso para vocês usarem muitas dessas coisas como argumento contra essas pessoas e assim eles vão lhe evitar. Ezequiel, capítulo 25, parágrafos do 1 ao 17. O que acontece lá? Aqui ele diz: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. O que é isso aqui? É a tal vingança que eu mencionei acima, que ele se vinga dos moabitas, dos amonitas, se vinga do povo, que são os descendentes dos filhos e netos de Ló, né? E diz assim: E diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor teu Deus, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão dos teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrabaria de camelos. Estrebaria, né? Estribaria. É tipo com aqueles estribos, né, que você bota em cavalos para você montar, né? Uma estribaria. E dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. O que é que você está vendo aqui? É o Deus Javé se vingando das pessoas, dizendo que vai castigá-las com doenças, com escravidão, com fome, com guerra. Onde é que fica aí o amor divino, amor o mundo de tal maneira? Onde é que fica isso, pessoal? Tá vendo como é muito fácil você quebrar as próprias falácias bíblicas, promessas bíblicas do Novo Testamento? Muito simples. É só você ler o Primeiro Testamento. Porque assim diz o Senhor, porquanto bateste com as mãos e bateste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração, e te alegraste contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Olha, pessoal, quanto amor, não? Então, quando aparecem aqueles cristãos tentando, te desejando mal, querendo que você, na boca deles, né, pegue um câncer, como se alguém pegasse câncer, veja o nível de ignorância dessas pessoas, câncer ninguém pega, né, ninguém contrai assim, ele se desenvolve dentro do próprio corpo, e inclusive até as plantas mesmas elas, né, desenvolvem um tipo de câncer. Veja, pessoal, que amor, não? Que misericórdia exemplar. Também executarei juízos sobre Moabe. Olha, a palavra juízos, né, aqui é incabível. Como assim juízo? Está sendo justo? Não está, né? Então não pode ser juízo. Assim diz o seu Deus, porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei deles homens e animais, e tornarei em deserto. E aí ele fala novamente o nome, né, de locais, cidades, regiões, que diz que esses cairão à espada.
E exercerei minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira. Veja o que ele está dizendo. Ó. Exercerei minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Hoje em dia, pessoal, você vê cristãos, né, às vezes passa numa reportagem, no jornal ou no noticiário, você vê cristãos sendo queimados, vivos, degolados, afogados em gaiolas por radicais islâmicos. É Alá que está fazendo aquilo ali? É Alá que está fazendo aquilo? Não. São eles, são pessoas, mas eles dizem que é Alá, eles dizem que é a ordem de Alá, eles dizem que é em nome de Alá. O texto aqui diz que é Deus que fará pela mão do seu povo, Israel. No caso, são apenas pessoas, povos, né, se vingando uns dos outros em nome de seus deuses. Deus nenhum jamais fez mal a ninguém, nem bem a ninguém. Deus nenhum jamais deu ou tirou algo de alguém. Tudo que você atribui a deuses, você pode atribuir a qualquer coisa. Isso é tão lógico que várias regiões, até hoje, atribuem coisas como sendo deuses. Por exemplo, vulcões, sol, lua, estrelas, o mar, até mesmo os próprios cristãos querem fazer comparação de Deus com o ar, com o vento e com energia. Ou seja, fazendo atribuições de Deus a coisas que não são deuses. O mesmo Deus faz as pessoas em condição de deficiência física e mental e depois os recusa. Êxodo 4:11 diz: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Mas veja, pessoal, veja o que é que ele diz no livro de Levítico, capítulo 21, parágrafos 17, 18, 19, 20 e 21. Falarão dizendo: Ninguém da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. E o que diz, salteando aqui apenas 2 parágrafos para não se prolongar, diz: Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito nele há, para que não profane os meus santuários. Pessoal, um Deus que cria as pessoas em tal condição e depois os recusa, merece adoração? Merece respeito? O que ele é? Um sádico, psicopático? O que é que ele é? Está se divertindo com a situação? Isso é um jogo para ele? Claro, pessoal, estou falando assim mediante a crença, né, de quem crê, de quem acredita, de quem atribui esse personagem a um Deus criador do universo, da Terra. Entende? Não é eu, minha pessoa. Eu sei que isso aqui é construção teológica. Eu sei que não há Deus por trás disso aqui. Isso aqui é entendimento de povos antigos. O problema é que tem pessoas trazendo isso aqui para os dias de hoje, e isso influencia na vida das pessoas, no comportamento. E essas pessoas, elas votam. Essas pessoas, algumas chegam ao poder político, e isso influencia na vida de todas as pessoas que moram em um país, e eu estou dentro de um país e influencia na minha vida. Por isso que eu tenho que falar, por isso que eu tenho que me posicionar. E o mesmo Deus apoia a escravidão. Êxodo 21, que isso aqui está nas tábuas que, segundo a Bíblia, Deus entrega nas mãos de Moisés, escritas pelo próprio Deus. E o que é que ele diz? Ele diz: Estas são as leis que proporás aos israelitas. Quando comprardes um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º, sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas, se foi o seu Senhor que lhe deu uma mulher,
e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do Senhor. Deus é? Não. O Senhor é o dono do escravo. Dentro da Bíblia, quando você vê a palavra Senhor com S maiúsculo, refere-se a Deus, ao Javé. Quando é S minúsculo, refere-se a donos de escravos. E ele partirá sozinho. Pessoal, onde está a empatia deste Deus, deste ser bondoso, maravilhoso, que amou o mundo de tal maneira? Que incita a escravidão, que diz como os senhores, donos de escravos, devem tratar seus escravos, que diz que um escravo que teve filhos com uma escrava, a mulher e os filhos pertencem ao dono deles, ao senhor dos escravos, e que o escravo partirá sozinho, deixando para trás a sua esposa e os seus filhos nas mãos de um dono de escravo. E claro, ele partirá sozinho para onde? Para pertencer a outro dono de escravo. Imagina se você é escravo, vive na escravidão, que oportunidade você vai ter na vida, como você vai crescer, como você vai negociar alguma coisa. Você vai ser sempre escravo. Não existe essa de escravo livre, escravo liberto, em uma condição onde existe a escravidão. Para ser escravo livre, liberto, a escravidão tem que ser abolida. Qual o sentido disso aqui, pessoal? Veja que isso não tem fundamento, que isso não tem lógica. Aí vem uma pessoa querer empurrar essas lorotas infundadas na minha cabeça. Veja, o que é que ele diz um pouco à frente? Ele diz, porém, se o escravo disser, eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ser alforriado. Que é alforriado? É alguém que recebe uma carta de alforrio, uma carta de libertação do dono do escravo. O que diz aqui? O escravo vai dizer, eu amo o meu senhor? Que tipo de escravo vai dizer que ama a pessoa que escraviza ele? Desde quando isso tem fundamento? Aí o que diz em seguida? Então, seu senhor o levará diante de Deus. Que Deus, se não está em lugar nenhum? Ah, é no templo, né, na igreja. E o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta, e furar-lhe-á a orelha com uma sovela. Para quem sempre esteve na cidade ou longe do campo e não sabe como funciona essa questão, esse negócio de furar a orelha com a sovela, isso aí acontece muito, quem cria animais, tem rebanhos, eles, principalmente ovelhas, eles furam a orelha do animal e colocam uma pinçazinha, é um emblemazinho assim de plástico. Às vezes tem um código, um número ou um nome, a pessoa manda fazer e coloca na orelhinha dele, entende? Que ali é a marca do dono. Então Deus, né, o Deus Javé amoroso, que amou o mundo de tal maneira e que tem um propósito na vida de cada um, ele diz que o dono do escravo deve fazer isso com o escravo, né? Furar a orelha, como se faz com a ovelha, e colocar uma pinça ali, um pingente, né? Para dizer que ele tem um dono. Aí aqui diz, ó, desta sorte o escravo estará sempre, para sempre, ao seu serviço. Nossa, que Deus amoroso, não? Êxodo 21 ainda, né? Só que nos parágrafos 20 e 21 diz assim, ó. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Pelo menos, né, pessoal? Parece que ele não é tão ruim assim. Aí ele diz, e se o escravo, porém, sobreviver um dia ou dois, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Ixi, não dá para defender o Deus Javé, infelizmente. Até tentei, pessoal, mas não dá. Veja Ezequiel, capítulo 25, parágrafo 7. O que diz? Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios,
e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Veja que amor, né, pessoal? Amou o mundo de tal maneira, nossa, profundo demais. E o mesmo Deus envia maldições, isso mesmo. Ezequiel, capítulo 14, parágrafos 12 e 13. E diz: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, vou explicar o que é isso aqui. O que é uma terra, né? Se rebelar contra o tal Deus Javé, se rebelando gravemente. É quando o povo passa a adorar outro Deus. O povo dele, o próprio Israel, Judá, Samaria, eles adorarem a outro Deus. E isso acontece dentro da Bíblia. Isso é se rebelar gravemente. Aí ele diz: Então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Sabe, alguns evangélicos, o Testemunho de Jeová e tal, o pessoal cristão aí apologeta, eles querem dizer que o mal que está na Bíblia, que dizendo que vai cair sobre as pessoas, inclusive o próprio inferno, para quem não amar Jesus, para quem não acreditar nele, não segui-lo, é uma consequência de suas ações de forma inconsciente de Deus, de forma que não é Deus que está praticando. É tipo quando Deus diz assim: olha, não vá, não pule desse precipício, porque se você pular, você morre. Então você morreu não foi porque Deus te matou, mas sim porque você pulou do precipício. O que te matou foi a queda e não Deus. Eles querem usar esse tipo de argumento, mas você quebra as pernas deles, claro, no sentido do argumento, né, não fisicamente, quando você lê, por exemplo, Ezequiel 14, 12 e 13, que diz: Então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão. Ou seja, eles não estão passando fome por consequência de terem adorado a outros deuses. É o próprio Deus que causa a fome, porque não está sendo adorado, bajulado. Que tipo de Deus é esse, pessoal? Esse é o teu Deus? Porque esse jamais será o meu. Jamais será meu Deus. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Você viu? Quando eu li anteriormente, que eu disse, quando diz lá, né, quando uma nação se rebelar, uma terra se rebelar contra mim gravemente, é quando essa adorar outros deuses, é o próprio povo escolhido dele. Aqui ele diz, ó, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. É o próprio povo dele. Então o que é que nós podemos ver? Um Deus vingativo, um Deus perverso, maléfico, nada de Deus amoroso. Também em Ezequiel, nos capítulos 4, do capítulo 4 ao 8, o mesmo Deus manda o profeta fazer feitiçaria contra o próprio povo, para matá-los com guerras, doenças, fome e sede, porque algumas pessoas teriam seguido outras religiões. No capítulo 9, podemos ver a descrição de uma cena de terror e carnificina a mando do mesmo Deus, pelos mesmos motivos. Se você acha que eu estou mentindo, é só abrir sua Bíblia e ler. Os capítulos, parágrafos, eu estou citando tudo. Quando eu cito apenas os capítulos, é porque eu estou aconselhando que você leia o capítulo inteiro. Então, pessoal, como visto, né, em João, no capítulo 3, parágrafo 16, diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Enquanto isso, no livro de Mateus, no capítulo 10, diz: Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso você vê em Mateus capítulo 10, a partir do parágrafo 34. O que podemos ver é uma promessa para um mundo espiritual, do qual não se tem nenhum vestígio, enquanto esse mesmo Deus provoca o caos neste mundo. Eu lhes pergunto, qual sentido você consegue enxergar nisso? Além disso, o texto de João fala de um sacrifício de morte através de tortura causado pelo próprio Deus, para satisfação dele próprio. Qual a necessidade disso? E qual benefício isso traria